Pedido de criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Banco Master foi protocolado nesta terça-feira com 280 assinaturas no Congresso Nacional. O requerimento conta com o apoio de 42 senadores e 236 deputados federais. A CPMI tem como objetivo investigar denúncias e possíveis irregularidades envolvendo o Banco Master. Com o número de assinaturas bem acima do exigido pelo regimento, o próximo passo agora é a leitura do requerimento em uma sessão do Congresso para que a comissão seja formalmente instalada. O deputado Carlos Jordi, em coautoria com deputados do PL e senadores de partidos do Centrão e da Base Aliada, falou sobre o registro do pedido de abertura da CPMI. E é por isso que nosso pedido foi feito, nosso pedido de CPMI, porque nós estamos vendo nesse cenário todo que envolve gente muito poderosa, gente que quer impedir que as investigações avancem. Nós temos um recorde de assinaturas dessa CPMI. Essa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito tem 280 assinaturas. Para vocês terem uma ideia, o recorde anterior foi da CPMI dos Correios, 223 assinaturas em 2005. Nós temos muito mais do que é necessário para a instalação da CPMI. São necessárias 198 assinaturas, 171 na Câmara, 1/3 da Câmara, 27 no Senado. Nós temos aí mais de 80 assinaturas a mais do que é necessário. Isso representa o eco que veio das ruas. Hora de recebermos aqui as nossas analistas de política, chegando no telão. Guta Pini. Bom dia, Guta. Bom dia, Dani. Bom dia, Kátia. Que alegria ver você aqui conosco. Bom dia para toda a nossa audiência. Já foi apresentada, mas agora formalmente, como deve ser. Bom dia para você, doutora Kátia. Muito obrigado aí por aceitar o nosso convite para estar conosco aqui no Jornal da UESP, primeira edição. Bom dia, Daniel, Guta, nossos espectadores. Sempre uma alegria estar ao lado desse timaço aqui do Jornal da UESP, primeira edição. Doutora Kátia, eu começo pela senhora. A gente sabe que a instituição dessa CPMI ela é automática, mas, conforme o regimento interno, é necessário que o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, agora faça a leitura desse requerimento para confirmar a instalação em uma sessão conjunta das duas casas legislativas. A data para essa audiência, porém, todavia, contudo, ainda não foi marcada. Davi Alcolumbre, todo mundo acredita ali, os aliados, inclusive os responsáveis pela autoria desse pedido, desse requerimento, também consideram que esse é um assunto que vai ficar para o mês de março, até porque tudo tem sido colocado, a gente vai falar muito sobre isso nessa edição do nosso jornal, tudo tem sido colocado para depois do Carnaval. Essa CPMI provavelmente não vai ser diferente, né, doutora? Não, não vai, Daniel. Nós sabemos que o Brasil é um país tão anômalo, onde as coisas só começam na prática após o Carnaval, né? Nós vimos uma movimentação muito expressiva do parlamento, da oposição, motivada, devidamente motivada por todos esses escândalos que a gente acompanha, a protocolarem esse pedido de abertura da tão esperada CPMI do Master, né? E é um requerimento louvável, mostra, assim, combatividade da oposição. Agora, como você bem mencionou, as coisas vão parar na mão de Davi Alcolumbre, né? E de Hugo Mota. São dois caciques que sabemos todos, são inteiramente cooptados pelo atual regime Lulo-STF. Portanto, mais uma vez, apesar dos esforços da oposição, há um risco bastante concreto, nada negligenciável, de que a CPI, ou seja, extremamente postergada, ou, se de fato instaurada, venha a dar em algumas pizzas, né? É bem possível que nós tenhamos aqueles depoimentos de pessoas que se recusem simplesmente a falar. É bem possível que nós tenhamos pessoas faltosas a essa CPI, pessoas cujos depoimentos seriam chave, mas que se arrogam a faltar à convocação da CPI. É muito possível que Dias Toffoli, o pseudo-relator do caso Master no STF, bem pseudo mesmo, porque Toffoli é um togado
incompetente para o caso, um togado mais que suspeito, um togado cheio de ligações, inclusive de possíveis conexões patrimoniais com Daniel Vorcaro. É bem possível que Toffoli maneje o comando dessa CPI, dessa CPMI na prática. Então, eu acho que mais valeria ao Congresso, em vez de tanto esforço para a instauração de uma CPMI, aí sim empenhar muitos esforços em começar a quebrar as pernas dessa ditadura togada, e quebrar as pernas por medidas muito concretas, como, por exemplo, o desenterro da PEC do fim do foro. Se desenterrassem a PEC do fim do foro, iriam acabar com qualquer tipo de discussão de competência do STF, porque acabaria o foro, e aí Daniel Vorcaro e outros presidentes BRB, etc., estariam oficialmente fora da jurisdição do STF, porque não haveria que se falar sequer da possibilidade de envolvimento de parlamentares que aí já teriam perdido o foro. Então, urge a tomada de providências práticas, porque, pessoal, enquanto estiver em vigor essa ditadura togada, quaisquer medidas do Congresso serão vãs. Antes de mais nada, é preciso que o parlamento retome a sua autonomia parlamentar. Bom, a senhora falou aí de algumas possibilidades para que essa CPMI não avance, doutora Kátia. Em última instância, alguns parlamentares também avaliam que a derrubada do veto ao PL da dosimetria, por exemplo, que diminui a pena dos condenados no tumulto ali do dia 8 de janeiro de 2023, também pela suposta tentativa de um golpe de Estado, que isso pode ser usada como uma moeda de troca para enterrar a comissão. A senhora avalia essa possibilidade como factível? A meu ver, é outro desacerto do parlamento. Eu acho que o parlamento deveria, por incrível que pareça, deveria deixar prevalecer o veto do condenado Lula a esse PL da dosimetria, para deixar muito claro que esse PL da dosimetria é inócuo, que esse PL da dosimetria nada faz além de devolver o exame da questão aos próprios togados abusadores, que esse PL da dosimetria tem o DNA inequívoco, pelo menos de 2 togados, incluindo Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Então, esse PL da dosimetria deveria mesmo caducar, deveria ser enterrado, a oposição deveria lutar, e sim, com unhas e dentes, sangue, coração, pela anistia. Aliás, o atual presidente Hugo Mota e seu vice-presidente Altineu Cortez foram eleitos com ótimos votos da bancada oposicionista, sob a promessa de que pautariam a anistia. E anistia é anistia mesmo, é a liberdade para reféns desse sistema alexandrino togado, para pessoas que estão purgando na masmorra por crimes que não cometeram, sem qualquer devido processo legal, sem respeito aos ritos. Então, premente mesmo, antes de CPMI, de Master, antes de tudo isso, seriam medidas de retomada da autonomia parlamentar e de libertação pronta dos presos políticos. Até na Venezuela, nós já começamos a ver a libertação dos primeiros presos políticos, quando aqui no Brasil a gente ainda fala em dosimetria e ficam cálculos políticos de veto, dosimetria, derrubada de veto. Para que tudo isso? Precisamos de anistia para ontem. Pois é, Guta Pigne, um requerimento com as assinaturas de 280 parlamentares, entre deputados e senadores. Sua primeira análise sobre essa vitória da oposição? É um recorde de assinaturas. Se eu não me engano, a CPI que teve um número tão expressivo assim de assinaturas foi a CPI dos Correios, que aí desembocou no mensalão. Então, mostra aí um sucesso também do parlamentar, o deputado federal Carlos Jordi, na articulação para conseguir esses apoiamentos, porque sem um número mínimo de assinaturas, você não consegue nem protocolar esse pedido de instalação de CPI. Então, ele foi avante, ele conseguiu articular muito bem para conseguir também as assinaturas no Senado. Por quê? O Hugo Mota,
ele já tinha deixado muito claro que uma CPI na Câmara dos Deputados, ela entraria na fila. Se essas assinaturas fossem apresentadas somente na Câmara, o Hugo Mota deixou muito claro que há uma fila de 15 CPIs na frente. Então, o regimento interno impõe que isso seja seguido, essa fila seja seguida. Agora, a gente sabe que isso não passa de um cinismo de Hugo Mota, porque quando eles não querem seguir o regimento, que é o que acontece na prática, eles não seguem essas formalidades. Então, na verdade, isso aí foi uma sinalização do Hugo Mota, no sentido de que não venham com pedido de CPI aqui na Câmara, porque aqui não vai passar. Eu, inclusive, vi uma entrevista dele em que ele disse sobre essas 15 CPIs e ele falou, ano passado nós não instalamos nenhuma dessas 15. Ele não tem nem vergonha de falar isso, que existe uma fila de 15 CPIs que ele não deu andamento. Ele não tem constrangimento de falar que ele não está dando conta do trabalho dele, porque justamente a pauta dessas CPIs, elas dependem da leitura dele no plenário da Câmara. Então, nem isso ele faz. Vejam, uma fila de 15. Então, Carlos Jordi, ciente desse contexto ali na Câmara dos Deputados, que essa CPI não vai adiante lá, ele então fez essa articulação junto ao Senado. Então, é uma CPMI, que é uma comissão parlamentar mista de inquérito que reúne deputados e senadores. Mas ainda assim, Dani, embora esteja no regimento, que é uma instalação automática, inclusive a própria jurisprudência do Supremo é nesse sentido, reunidos os requisitos para a instalação da CPI, ela deve ser instalada, seja CPI ou CPMI. A gente sabe que na prática isso não é seguido. Depende da vontade política do presidente da casa. E nesse caso, do presidente do Congresso Nacional, que é Davi Alcolumbre. Então, estamos novamente todos nas mãos de Davi Alcolumbre.